Querido Deus, amado Pai Celestial, meu nome seja igual do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, queremos Te dar graça. Viemos para estar na Tua santa presença, para buscarmos a Tua face, para recebermos do Senhor aquilo que nós precisamos. Às vezes nós não recebemos o que nós queremos, Senhor, mas o Senhor tem sempre nos dado o que nós precisamos. E o que nós mais precisamos, Senhor, é de Ti. Tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em muitos lugares onde estou ensinando o povo a buscar as demais coisas, as bênçãos, as prosperidades, meu Deus, as vitórias. Nós precisamos de tudo isso, mas nós estamos buscando em primeiro lugar o Teu reino, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. O Senhor Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos ajuda, Deus, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Escritura, Números capítulo 6, versículo 22. Deus dizendo a Moisés a maneira que ele tinha que abençoar o povo. Palavras abençoam, assim como palavras também amaldiçoam. Abençoam e amaldiçoam. Então, o modo de abençoar os filhos de Israel. Números capítulo 6. Né? Todo mundo é para estar de pé, com a escritura aberta, né? Já foi avisado para isso mesmo. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Podeis nos assentar. As palavras têm tanto poder que elas mesmas nos salvam e nos condenam. Está escrito que por tuas palavras serás justificado ou abençoado, e por tuas palavras serás condenado. E a Bíblia diz que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O apóstolo Paulo falou que lutava para ver se de alguma maneira chegaria à ressurreição dos mortos. O irmão Branham diz que na realidade ele estava querendo dizer chegar fora da ressurreição dos mortos. Porque a ressurreição dos mortos, ela se dará, é chamada ressurreição geral. Ela se dará para o julgamento final de toda a humanidade. Todas as pessoas que um dia viveram sobre a terra serão ressuscitadas. Todas ao mesmo tempo serão ressuscitadas e irão para o chamado julgamento do trono branco. O irmão Bruno disse: Paulo estava querendo dizer que se chegaria a primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição é a ressurreição que se dá agora, com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo vem para buscar o seu povo. Então ocorre a segunda ressurreição. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados
e depois juntos, arrebatados, para estar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, né, está escrito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição só estarão os santos. Só estarão os santos, de acordo com a Escritura. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Os justos e os ímpios irão para o juízo final. Irão para o julgamento do trono branco. É Mateus 25, 31. Onde se dará o julgamento das nações, onde Jesus separará os bodes das ovelhas. E o irmão Brano explica que propriamente ali não tem ovelha. Propriamente, de uma forma propriamente dita, ali não tem ovelha. Porque as ovelhas já estão no aprisco do Senhor. Já subiram, já foram com ele no arrebatamento. Mas aqueles justos são também tratados como ovelhas. Então aqueles justos, aos justos, será permitido entrar na vida eterna. Eles entrarão num critério, como que por obras. A Bíblia diz: Jesus juntará, porá um do lado e outro, e dirá: vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, porque tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, estava nu e me vestiram. E eles mesmos dirão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou nu e te vestimos? E Jesus dirá: quando a um dos meus pequeninos fizestes, a mim o fizestes. Daí a importância de nós sabermos como estamos tratando uns aos outros. Estamos tratando ao Senhor Jesus Cristo. Como estamos tratando uns aos outros, estamos tratando ao Senhor Jesus Cristo. Irmão Brana disse que essas obras que foram praticadas, não foram praticadas com o intuito de receber alguma coisa de Deus, porque a salvação não é comprada pelas obras. Irmão Brana disse que aquilo é tão natural, de uma semente de Deus, que ele faz sem se sentir. Ele não faz por esperar recompensa. O irmão Brana disse que quando você faz uma coisa para uma pessoa, esperando recompensa humana, o irmão Brana disse: você é um hipócrita. Você é um hipócrita. E depois, para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, preparados para o fogo eterno, juntamente com o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, na prisão não foste visitar-me nem ver-me. Eles dirão: Senhor, quando te vimos com fome, não temos de comer, ou nu e não te vestimos? E Jesus dirá para eles: quando não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim não o fizestes. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, no julgamento do trono branco, estará o justo e os ímpios. E a noiva está aonde? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Os santos vão julgar o mundo. Então os santos não entram em julgamento. Os santos estão na primeira ressurreição. E viverão e reinarão com Cristo 1000 anos. Aí depois vem o julgamento do trono branco. A mensagem: o poderoso conquistador. Vamos ler aqui, começando com o 7. Irmão Brana fala assim: você sabe, quando chega o calor do dia, as ovelhas se ajuntam todas, ao invés de se separarem, elas se ajuntam e se encostam umas às outras, e uma faz sombra para a outra, e elas suportam umas às outras.
Irmãos, cristianismo, convivência, está diretamente ligado ao ato de suportar. Suportai-vos uns aos outros, não vos queixeis uns contra os outros. Porque se não tiver capacidade de suportar, não fica junto. O que se poderia pensar que geraria mais calor, na realidade, gera um frescor. As regiões onde há mais calor, sabe o que é que eles fazem? Botam mais roupa. Tanto protege do sol, como justamente o suor obtido resfria para a pele, para o corpo. Então veja, e elas suportam umas às outras. Esta é a maneira que as ovelhas de Deus deveriam fazer: se unir, suportar uns aos outros. Provérbios 18:4, 18:1. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele surge-se, vai contra a verdadeira sabedoria. Quem se separa, irmão, nunca é sábio. Quem se separa nunca é sábio. E esta é a maneira que as ovelhas de Deus deveriam fazer: se posicionarem juntas e apoiarem umas às outras com a nossa fé. Apoiarmos uns aos outros, estarmos ao lado uns dos outros. Agora no 13, irmão Branco diz assim: agora a primeira coisa, eu creio que toda doutrina deve vir da bendita palavra eterna de Deus, pois a fé não pode descansar sobre as areias movediças das teologias dos homens. Teologia dos homens, areia movediça. Vocês não sabem o que é areia movediça. Eu creio que nenhum de nós sabemos. Eu já li muitas histórias mostrando isso aí. Já vi filmes mostrando isso aí. A areia movediça, ela está no terreno. Quando você entra ali, se não tiver alguém que te tire, depois que você entrar, você começa a afundar gradativamente. E quanto mais você faz força para sair, mais ela vai te afundando. Pessoas morrem se caírem nisso sozinhas, porque elas não têm como sair. Porque você só vai notar que entrou depois que tiver andado 1 ou 2 metros para dentro. E quando você começar a afundar, é que você vai querer sair. Então, quanto mais você esperneia, mais você afunda. Então, teologia, areia movediça. Veja bem, a nossa fé deve estar baseada na inabalável rocha da palavra de Deus. Então uma pessoa pode descansar certa daquilo, que se Deus disse aquilo, Deus realizará o que Ele disse. Amém. Aleluia. Se Deus disse, irmãos, Deus realizará. Na mensagem desta manhã, falávamos em como Deus, antes, talvez 10.000 anos antes de existir o mundo, Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia. Jesus morreu. Quando? Desde antes da fundação do mundo. Então veja, Deus falou e aquilo ficou estabelecido. Assim que Deus fala, aquilo fica estabelecido. E na mente de Deus, quando Ele fala a palavra, ela já está confirmada no céu. Foi o que eu falei hoje de manhã aqui. Alguém disse que a mensagem de irmão Branco é uma farsa. Para ser uma farsa, ela é muito bem feita. Para ser uma farsa, ela está muito bem apoiada, porque ela foi confirmada até nos céus. Porque quando o irmão Branco recebeu a comissão para receber os selos em 1963, 7 anjos vieram da eternidade. Ele disse que 7 anjos vieram da eternidade e vieram com a comissão para ele abrir os 7 selos.
E na subida daqueles anjos formou-se uma nuvem a uma altura surpreendente, onde nenhuma nuvem até hoje se formou naquela altura. Cerca de mais de 37 quilômetros, na faixa de 37 a 42 quilômetros. E também quase 27 quilômetros de largura. E aquilo foi fotografado pelas principais revistas. E aquilo mostrou para nós o rosto de Cristo nas nuvens. Então foi confirmado no céu. Nós podemos ter convicção, irmão, do que nós cremos. Nós podemos ter convicção, ter certeza de que Deus enviou o mensageiro. Porque a palavra de Deus foi confirmada no céu. Aleluia. É assim que ela é perfeita lá em cima. Irmãos, a palavra de Deus lá em cima é perfeita. Aqui embaixo ela é perfeita? É, aqui embaixo ela é perfeita. Mas quem dá conta de ser perfeito? A palavra de Deus é perfeita, mas quem dá conta? Agora lá em cima sim. Lá em cima nós somos perfeitos. Porque o nosso acusador, ele nos acusa de dia e de noite. Aqui nós podemos ser acusados. E nós podemos ser envergonhados pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. Mas lá em cima não. Lá em cima, quando ele nos acusa, o sangue de Jesus Cristo nos limpa, nos protege, apaga. Lá em cima tem perfeição. Irmão Branco, aqui nós nunca seremos perfeitos aos olhos uns dos outros. Aos olhos uns dos outros, nós nunca seremos perfeitos. Aleluia. Então, como deveríamos nós mortais, que temos sido redimidos por tua graça, confiarmos na sua palavra? Se sua palavra diz assim, isto está estabelecido. Amém. Agora, primeiro, uma palavra. A Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, antes de haver uma palavra, teve que ser um pensamento. Porque uma palavra é um pensamento expresso. E Deus, quando ele viu que o inimigo deste mundo ia fazer o que ele fez, Deus pensou que ele enviaria o grande plano de redenção. A redenção, irmão, é um plano feito. Você acha que um plano feito por Deus vai dar errado? Aleluia! Um plano feito por Deus tem que dar certo. E quando ele pensou, então ele falou, e isso foi tão bom como foi feito então. E milhares de anos depois, apareceu o Senhor Jesus Cristo e morreu pelos pecados. Aleluia! E ressuscitou há uns 1900 anos atrás, nesta manhã, para a nossa justificação, assentado à sua destra agora, como sumo sacerdote, fazendo intercessões sobre nossas confissões. Já está terminado. Aleluia! E qualquer palavra que sai da Bíblia de Deus, você pode descansar sua alma sobre ela. Vem? E esta é a razão. Lá embaixo no México, a maioria das pessoas lá embaixo é católica. O Bruno está falando lá embaixo, porque os Estados Unidos fica no extremo norte do planeta. Acima dos Estados Unidos só tem o Canadá. Né? O Canadá é mais em cima ainda. Por isso que, vindo, o norte é considerado o lado de cima e o sul o lado de baixo. Por isso que o Bruno falou lá embaixo. Porque o México já é depois dos Estados Unidos. O México já é chegando na América do Sul. O México é América do Norte ainda. E depois tem a América Central. Veja. E sendo entrevistado por um católico, ele disse: irmão Brana, você crê que nossos santos podem realizar milagres? Eu disse: se eles estiverem vivos, mas não mortos. É porque só é santo, irmão, quem já morreu. Principalmente a Igreja Católica vai canonizar, vai declarar santos. Interessante, quem declara santo não é o que a pessoa viveu, quem declara santo não é Deus, quem declara santo é a igreja. A católica é assim, declara o santo, declara que o fulano foi santo. Mas irmão Bruno disse, se eles estiverem vivos, mas não mortos.
Aí nós entramos para aquele ditado: quem é bom é quem está morto. Todo mundo quando morre é bom. Fulano de tal, não, fulano de tal foi muito bom. Todo mundo fala bem de quem morreu. Todo mundo fala bem de quem morreu. A maioria dos santos, Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, foi levada à fogueira como uma bruxa pela Igreja Católica. Foi queimada viva, foi levada à fogueira como uma bruxa. Porque ela tinha visões, e ela lutou na Guerra da França, tinha visões espirituais. Foi queimada como uma bruxa. Passa 200, 300 anos, vão ver a história outro dia: essa mulher foi uma santa de Deus. Aí vai e canoniza ela, mas quando estava viva mataram. Nós não podemos correr esse risco de matar os santos como pecadores, e depois que eles morrerem, aí torna santo de novo. Matar os santos como pecadores. Joana d'Arc era uma santa aqui na terra, foi morta como uma pecadora, como uma bruxa. Passa 200 anos, canoniza ela. Enquanto estava viva era bruxa. Francisco de Assis foi tirado da batina. Não perdeu a batina, mas não pôde terminar seus dias como padre, igual o padre Cícero do Juazeiro também. Por fim da vida ficou padre só no título, não era mais padre. Não podia fazer mais nenhum ofício da igreja. Aí no caso de Francisco de Assis, passou 200, 300 anos. O irmão Branco disse que desenterraram. A Igreja Católica desenterrou os ossos dos padres que queimaram Joana d'Arc e jogaram no mar com penitência pelos pecados que eles cometeram. De terem queimado uma mulher que viveu uma vida para Deus. Então veja, mas só é santo quando morre. Nós não estamos vendo ninguém santo. Depois que morre, todo mundo é santo. E ele disse bem, você... com qual igreja você está? Eu disse: a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Eu perguntei para os irmãos lá em Maranguape lá, quem queria ir para uma igreja perfeita, que não tivesse nenhum pecado? Ora, foi na hora. Ia ser muito bom. A igreja perfeita, que não tem nenhum pecado, nenhum problema. Eu disse: irmão, só tem um problema. Na hora que você botasse os pés lá, você estragava a igreja. Na hora que você botasse os pés lá, você acabava com a igreja. Essa igreja virava imunda, virava podre, virava pecadora por sua causa. Se existisse, irmão, se existisse uma igreja perfeita, na hora que eu botasse os pés lá, eu acabava com ela, com a perfeição dela. E na hora que você botasse os seus pezinhos lá, a mesma coisa. Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Então veja, eu disse: qual igreja você pertence? Eu disse: a igreja do Senhor Jesus. Ele disse: qual é a denominação? Eu disse: não é uma denominação, é o corpo de Cristo. Por um Espírito nos reunimos todos para crer. E ali não importa que o homem pense, é a sua fé pessoal em Cristo. E ele disse: claro, esta Bíblia foi a antiga história da Igreja Católica. A Bíblia foi a história da Igreja Católica. E eu disse: bem, eu vou te beneficiar com a dúvida. Faz de conta que foi então. Vamos fazer de conta que foi. Eu li muitas histórias. E não vejo onde a Igreja Católica chegou à existência, a não ser por 300 anos e alguma coisa após a morte do último apóstolo. Quando um padre diz, quando a Igreja Católica diz que ela foi fundada por Cristo no ano 30, e que Pedro foi o primeiro papa, ele está mentindo. Ele está mentindo, porque uma coisa dessa teria sido documentada por Deus. O que nós temos é Jesus entregando a chave do reino de Deus na mão de Pedro, mas ali não tinha nenhum nome de igreja. Não tinha nenhum nome de igreja, nenhum nome de igreja. E se nós somos a igreja de Pedro, nós temos que ter a doutrina da igreja de Pedro. Mas a Igreja Católica só passou a existir, irmãos. O nome católico
foi em 325 depois de Cristo, quando no concílio de Nicéia na França, Constantino, chefiando aquele concílio ecumênico lá, chefiando, ele decretou, como presidente praticamente do mundo, porque ele dominava tudo, até então quase tudo, ele decretou que a igreja se chamaria cristã católica, onde a palavra católica quer dizer universal, é latim. Essa língua chama-se, no latim, a palavra católica quer dizer universal. Decretou uma igreja sustentada pelo governo. Até antes não tinha isso. Mas, contudo, eu vou te dar o benefício da dúvida. E dizer que foi assim. Então você pode me chamar de católico dos velhos tempos, amém? Porque eu creio na Bíblia, isto é certo, correto. Eu creio que cada palavra nunca pode ser mudada. Aleluia! Cada palavra da Bíblia nunca pode ser mudada. Se Deus alguma vez a disse, ela é para sempre a verdade. Veja, você e eu continuamos aprendendo mais sabedoria. A palavra de Deus é para sempre a verdade, é perfeita e eterna. Nós continuamos a aprender mais sabedoria. Alguém falou, eu li hoje, alguém falou assim, que o irmão Branham disse que Jesus poderia ter casado e ter tido uma família. Irmãos, primeira coisa que eu perguntei para essa pessoa, onde foi que ele leu isso? Eu queria que ele me desse esse parágrafo e essa mensagem. Eu queria que ele me desse esse parágrafo e essa mensagem. Que irmão Branham disse isso. Porque eu já vi dizer muita coisa que irmão Branham disse, e eu tenho certeza que irmão Branham não disse. Acusaram o pastor Perry Green de não crer no profeta. E ele disse assim, eu creio em tudo que irmão Branham disse. O que eu não creio nas interpretações que vocês colocam no que ele disse. Aí eu também não creio. O que colocam interpretação no que irmão Branham disse, interpretação colocada no que irmão Branham disse, aí eu já não creio. Eu falei para o irmão, me mostra esse parágrafo, porque do jeito que as coisas estão, eu tenho que ler. Eu tenho que ler isso. Irmãos, não interessa. Não interessa. Jesus foi o único ser que veio e nasceu e morreu sem pecado. Se Jesus tivesse tido filhos aqui, pelo sexo, a confusão estava feita. A confusão estava instalada na terra. Até hoje nós temos os descendentes de Jesus aqui na terra. A classe privilegiada. Eu sou da família de Jesus. Já pensou? Já pensou aqui eu? Irmão, deixa de besteira, irmão. O Senhor Jesus foi meu vai tatá, mais tatá, empurra tatá, uns 1000 tataravô. Jesus seria meu avô. Já pensou? Irmãos, nós não podemos ficar nesse negócio de poderia, se poderia e não aconteceu, é porque não pode mesmo. Agora nós ficamos conjecturando. Jesus poderia ter casado, poderia também, mas não deveria, não podia, não pode, porque não aconteceu. Você já pensou o que é isso aí? Os filhos de Jesus seriam homens, mulheres aqui na terra, sujeitos a todo tipo de pecado, serem assassinos, serem ladrões, serem malfeitores, serem adultos, serem corruptos. Já pensou? Nós precisamos ter cuidado. Ter cuidado. Eu quero ver um dia que eu vou ler essa mensagem aí. Que irmão Branham disse que Jesus poderia ter casado, ter tido uma família. Quero ver. Veja bem, a palavra de Deus nunca foi mudada. Você sabe mais agora do que você sabia poucos anos atrás, mas Deus não, irmão.
Deus é perfeito. Deus não se aperfeiçoa. Eu cometo erros e me aperfeiçoo depois. Mas Deus não, Deus é perfeito todo tempo. Mas Deus é infinito, Ele não pode mudar. Ele era perfeito para começar, aleluia. Ele será o mesmo no fim. Ele não pode mudar. Então seja qual for a sua atitude em relação a qualquer coisa na Bíblia, tem que ser a mesma agora, ou ele errou da forma que ele agiu no passado. Aleluia. Irmão Bruno diz, a lei só servia, irmão, para condenar. A lei não podia libertar. Mas Jesus veio e ele era a libertação. Ele era o poder que libertava. Aleluia. Então ele nunca mudou. Então, antes de abrirmos a sua palavra, vamos falar com ele, com aquele que a escreveu, o Senhor Jesus, enquanto inclinamos nossas cabeças, irmão Bruno orando aqui. Nosso Pai Celestial, hoje é um dos maiores dias na história do calendário cristão. É o dia da ressurreição. Nós oramos, Pai Celestial, que é aquele dia que está vivo hoje, que é aquele que está vivo hoje, que é o Senhor Jesus, né? E vivo para sempre, nos visite nestes próximos poucos momentos ao falarmos e orarmos por estas pobres pessoas que estão enfermas e necessitadas de Ti. É humildemente. Irmãos, passou um filme aí, o caçador em busca do tesouro, que era a taça em que Jesus celebrou a ceia. Aí foram dadas 3 pistas principais dele. Primeiro era a humildade. Para chegar naquele castiçal tinha que ter humildade. E tinha que ser penitente. E quando ele chegou naquele lugar lá, ele pensou, humilde e penitente vive de joelho. Ele se ajoelhou. Na hora que ele se ajoelhou, uma lâmina passou assim, ó. Se ele tivesse em pé, tinha arrancado o pescoço dele. Irmão, se você quer conseguir qualquer coisa com Deus, se humilhe. Se humilhe. Irmão Bruno diz, nunca, se você quiser ser bem sucedido com Deus, nunca permita que um espírito arrogante lhe arrodeie. Lhe rodeie. Espírito arrogante, peito inchado, cabeça para cima. Humilde. E eu humildemente peço que Tu nos perdoes de nossos pecados e transgressões. Nós erramos. Nós sabemos disso. Porque estamos vivendo em um mundo errado, com motivos errados, espíritos errados, emoções erradas. Porém, Pai, Tu conheces todas estas coisas. Então estamos tão agradecidos em termos de Jesus, que está sentado à destra da majestade, para fazer intercessões sobre nossa confissão, de que estamos errados. Ah, você está errado, irmão Bruno? Você está confessando que está errado, irmão Bruno? Estava sim, irmão. E Ele prometeu nos perdoar, aleluia, e nós cremos nisso e confiamos nele, amém, aleluia. Agora, aqui no 41, irmãos, primeira coisa que Jesus fez, que ninguém vai conseguir fazer como ele, foi ser humilde. Foi ser humilde. Ele foi maltratado. Ele veio ao mundo numa manjedoura. Não tinha lugar onde reclinar sua cabeça. Quando ele veio à terra. E ele foi tão rejeitado pelo povo, que ele não tinha um lugar para morrer.
A terra o recusou, e os céus não podiam recebê-lo, porque ele estava vindo como pecador. A pessoa, Jesus foi, morreu como pecador, sem ser. Não com o pecado próprio, mas com os nossos pecados sobre si. Ele estava carregando os pecados do mundo sobre si. Então ele foi rejeitado no céu e a terra não quis. E eles tiveram que levantar entre os céus e a terra e deixá-lo morrer fora do céu e fora da terra. Aleluia! Jesus precisou morrer fora do céu e fora da terra. Aleluia! Para levar os nossos pecados. Que Salvador! Como poderia você rejeitar outra pessoa como aquela, por uma teologia moderna, ou pela aparência das pessoas, quando você sabe que você tem que se colocar em sua presença no dia do julgamento e dar conta da sua vida? Você vai dar conta da sua vida? Cuidado, porque você não vai dar conta da dos outros. Só a sua mesmo. Tenha cuidado não, para você ver onde é que ela vai lhe botar. Dizer que nem o menino tem um menino que fala inferno, fala assim, ó. Inferno, para baixo. Ponta para baixo. Tenha cuidado não. Para você ver onde é que sua vidinha vai lhe botar. Deus não te julga responsável por ser um pecador. Aleluia. Aleluia. Ele te julga responsável por rejeitar o caminho. Por ser um pecador, ninguém vai para o inferno porque é um pecador. Mas vai para o inferno porque rejeita o caminho de Deus. Você não pode fazer nada quanto a ser um pecador. Ô irmão, tem hora que eu digo assim, eu digo brincando, mas é verdade mesmo. A coisa que eu mais queria no mundo era ser crente. A coisa que eu mais queria no mundo era ser crente, dar conta de ser um crente. Então você não pode fazer nada quanto a você ser um pecador. Pode fazer nada. Ah, eu vou me consertar. Não conserta. Ah, eu vou viver correto daqui para frente. Não vai. Ah, eu nunca mais vou pecar. Vai. Ah, eu nunca mais vou fazer nada errado. Vai. Você nasceu, sua natureza é a de um pecador. Condena os outros. Condena os outros. Mas você pode remediar isto. Aleluia. Como? Jesus abriu o caminho para você. Aleluia. Há um caminho aberto para o pecador. O Senhor Jesus Cristo abriu. Aleluia. Aqui estavam muitos dos discípulos, todos desanimados, depois da morte de Jesus. Muitas coisas tinham aparecido na vida, exatamente como nos encontramos. Muitas coisas tinham aparecido na vida, exatamente como nos encontramos nessa viagem. Eles estavam a caminho de casa, e isto para Emaús, Cleófas e seu companheiro andando pelo caminho, e mal sabiam eles que naquela bela primeira manhã de Páscoa, que Jesus estava vivo no meio do povo. Eles pensavam que ele estava morto. E como eles fizeram então, o mesmo é agora. Muitas pessoas que realmente amam a Jesus falham em compreender que ele está conosco, vivo, ressurreto aqui no nosso meio. Eles ensinam isto como um acontecimento histórico de algo, e é a história. A Bíblia não é somente uma história, mas ela é profética também. Ele não está simplesmente morto, mas ele ressuscitou. Ele morreu na verdade, mas ele ressuscitou dos mortos. E há muitas boas pessoas cristãs nesta manhã, que pertencem a boas igrejas, que não sabem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
e está vivo no nosso meio hoje com os mesmos poderes, os mesmos princípios, as mesmas obras que ele fez quando ele estava aqui na terra. O povo pouco sabe disto. E enquanto viajavam o caminho de Emaús, cerca de um dia de sábado de viagem, algumas milhas, eu creio, em seu caminho, andando ao lado da estrada, eles falavam da sua morte. Eu quero que você observe, exatamente quando eles estavam falando, porque isto foi acontecer. Jesus, 3 anos e meio, irmão, milagre de todo tipo. E no fim, uma derrota daquelas. Já pensou que é isso? Se nós estivéssemos vendo isso hoje, e as pessoas dissessem aí como é que está o teu profeta ali, olha acolá, lá vai Jesus no meio da rua, xingado, esbofeteado, batido pelos pecadores, zombado. Tu é o Cristo? Profetiza! Profetiza agora! Profetiza se tu é o Cristo! Que zombaria, irmão. Teu profeta, olha ali o teu profeta, como é que ele está. Olha ali o teu Messias, que nada. E lá vai Jesus, peias, 39 chicotadas. 39 chicotadas, como um malfeitor. E todos os discípulos vendo aquilo deve ter afundado, irmão, o coração deles. Aquilo deve ter moído o coração deles. E lá vai Jesus, e por fim, na cruz, tenho sede. E aqueles malignos, dá vinagre para ele, dá fel para ele. Dá água não, dá fel. Dá fel para ele, bebida amarga. E Jesus morreu. Ali tinham morrido, irmão, todas as esperanças dos apóstolos. Aleluia! Porque isto foi acontecer? Como poderia isto acontecer conosco? Nós deixamos nossa igreja para seguir este homem, que pensávamos que com certeza seria... Ora, nós o vimos ressuscitar Lázaro da sepultura, 4 dias depois dele ter morrido. E como poderia um homem que pode ressuscitar um morto da sepultura alguma vez morrer? Os que disseram, diz o ditado, médico, cura-te a ti mesmo. Disseram para Jesus, médico, cura-te a ti mesmo, estás o Cristo, ressuscitou os outros, desce da cruz e nós creremos em ti. Aleluia! Mas Deus opera do seu próprio modo. Aleluia! Ele apenas, exatamente como uma semente vai para o chão e morre, e brota novamente, a não ser que um grão de trigo caia no chão, ele permanecerá só, diz a Bíblia. Então eles queriam saber, mas enquanto eles estavam pensando nele, aleluia, você pensa no Senhor. Irmão Bruno disse, ele apareceu para eles. E esta é a maneira que ele geralmente chega até nós. Alguém estava falando assim, sai de um problema, entra no outro, sai de um problema, entra no outro, sai de um problema, entra no outro. Você sabe por que isso acontece? Porque quando você está em problema, você ora. Deus não quer ver você em problema não, Deus quer ver você orando. Deus quer ver você perto dele. É como aquele homem lá que pegou a ovelha e quebrou a perna. Olha o que aconteceu com essa ovelha. Ela caiu do rebanco, do barranco, não. Ela foi atropelada, não. O que aconteceu com ela? Eu quebrei a perna dela. Mas como é que você faz isso? Você quebra a perna da ovelhinha? Vamos chamar a Sociedade Protetora dos Animais. Ou se hoje seria. Aí o dono da ovelha ia preso. Você é mau, hein? Não. Eu amo essa ovelha. Mas como é que você me quebrou? Meu amigo, é o seguinte. Essa ovelha é a ovelha que precisa de cuidado. E ela não deixa eu cuidar dela. Ela é muito brava. Então eu quebrei a perna dela, agora ela está aqui, ó. Está aqui bem pertinho, está aqui nessa sacola aqui,
esse pano feito próprio para botar ela aqui, ela está aqui pendurada em mim. Quando ela ficar boa, ela vai estar apegada comigo. Irmão Branco, às vezes, muitas vezes, Deus faz isso com a gente, irmão. Deus quebra as nossas pernas para nós amá-lo. Aleluia! E quando ele apareceu, esta maneira que ele geralmente chega até nós. Geralmente é quando você encontra a sua maior bênção. Aleluia! Quando você está pensando nele. Vocês, dona de casa. Quando as crianças saem para a escola e você está sozinha lavando os pratos. Ou algo. Quando você está passando pano no chão ou algo. Quando vocês, homens, quando você está sentado almoçando. Talvez sozinho e lendo a Bíblia ao lado, em algum lugar. Quando você está a caminho de casa, no carro. E você está meditando nele. O varão do Salmo 1. Medita no Senhor de dia e de noite. Se deixássemos os pensamentos do nosso coração e as meditações de nossa mente estarem sobre ele, pense nele, irmão. Ele sempre apareceria para nós. Ele sempre apareceria para nós. Irmão, eu falei uma coisa, um ditado popular, que na hora que eu falei, eu me senti tão repreendido que eu nunca mais falo isso. Nunca mais falei, eu disse, eu nunca mais falo isso. Eu caí na besteira de falar, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É o ditado do mundo. Eu com raiva, mas Benedita, mas que satisfação, quanto mais eu oro, a bênção aparece. Benedita, bendita, amém. Deus abençoe. Sabe a mamãe, ela, né? É, mamãe? Que bênção, né? Eu com raiva, no problema, eu falei, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, irmão. Na mesma hora veio um peso aqui. Irmão, mas deu uma dor aqui no meu coração, que eu falei, nunca mais eu falo isso. Isso é uma desonra para Deus. Quanto mais eu oro, irmão, mais eu sou abençoado. Eu tenho motivo, quando eu preciso de orar mais, é porque Deus está me dando motivo para orar. Às vezes é preciso a gente estar de perna quebrada para poder se aproximar de Deus. Aleluia! Ele apareceria para nós, mas o problema é que estamos pensando onde vamos fazer nosso próximo dólar. Pensando só em ganhar dinheiro. E o que faremos aqui? Como isto será? Jesus disse, todas estas coisas serão acrescentadas, mas buscai primeiro o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos terminar aqui, irmão. Vamos passar aqui para nós terminar. Aleluia. 55. Será do mesmo modo com cada homem aqui nesta manhã, ou cada mulher, menino ou menina. Se você alguma vez desejar significar alguma coisa, você quer significar alguma coisa? Ter um DR na frente do nome é muito bom, mas para Deus não significa nada. Para Deus não significa nada. Não temos nada contra quem tem DR, muito pelo contrário, é bom é que tenha. Eu aconselho a todo mundo botar um DR na frente do seu nome. Um DRA na frente do seu nome, doutora. Porque até para ser doutor, você pensa que é fácil? Você pensa que quem faz faculdade é doutor? Quem faz faculdade, irmão, é bacharel. É o primeiro título do nível superior, é bacharel. Doutor é, acho que é o segundo grau, o terceiro depois de bacharel, né, meu irmão Nilton? É o terceiro grau, ó. É bacharel, mestre, né? É bacharel. Peraí, é o quê? Ah, são 3 acima. É bacharel, especialista, médico, mestre e doutor. Né? Então, o doutorado é o PhD,
PhD, né? É o mais alto nível de graduação que se pode atingir nos estudos. Então, nada contra isso. Tenha. Significa que você vai ter uma vida mais confortável aqui em cima. Mas, se você quer significar alguma coisa, procure a Deus. Procure a Deus, disse o irmão Brana. Procure a Deus. Não confie na sua igreja. Não confie no seu pregador, seu rabino, seu padre. Mas firme-se apenas em Cristo Jesus. É a única maneira pela qual você pode fazer isso. Amém. Quer significar alguma coisa para Deus? Procure a Deus. Amém? Você quer significar? Você vai procurar Deus? Eu vou procurar Deus. Já estou, mas vou mais. Você vai mais também? Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé. Quer orar, Pedro? O Pedro vai orar. É o Pedro, pedra. Aleluia. Vamos orar. Faça a sua oração. Busque a Deus. Você precisa do Senhor para significar alguma coisa. Procure a Deus. Aleluia. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por esse alimento, Pai. Pois nós chegamos aqui com fome, Pai. Aleluia. E estamos saindo daqui alimentados, Senhor. Ó Pai querido e amado, tem misericórdia da nossa alma, Senhor Deus. Ó Pai, perdoa nossos pecados, Senhor. Como somos falhos, Pai. Como precisamos, Pai, do Teu perdão, Senhor. Ó Pai Celestial, despede de Teu povo em paz, Pai, para nossas casas, Pai. Abençoa, Pai, no nosso trabalho, Senhor. Eu te peço, Pai, nós te pedimos, Pai. Nós te clamamos todos os dias, Pai. Te peço e te agradeço, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Terminado, vão em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.